Rodrigues para a leitura do salmo bíblico. Obrigado, senhor presidente. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100, versículo 5. Convido o vereador Napoleão para a leitura do expediente. Expediente. Ata da 79ª Legislação Ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2016. Projeto de lei número 292, de autoria do vereador João Dantas, denomina de rua Professor José de Farias Tavares e da outras providências. Projeto de lei de número 293, do vereador Napoleão Maracajá, denomina de João Silvestre da Silva, uma das novas ruas de Campina Grande. Projeto de lei de número 294, do vereador Napoleão Maracajá, denomina de Maria Helena Simplício Silva, uma das novas ruas de Campina Grande, da outras providências. Do vereador Napoleão Maracajá, 295, denomina de Arlinda Duarte Barbosa, uma das novas ruas de Campina Grande, e da outras providências. Lido, senhor presidente. Lido o expediente. Abro o pequeno expediente com a palavra o vereador João Dantas. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria, sabe, não existe mais ninguém inscrito no pequeno expediente. Se não houver, eu gostaria que Vossa Excelência, eu quero permutar a minha ida para o grande expediente. No grande tem vaga. Então eu me inscrevo para o grande expediente, Excelência. Nem assinar. Quem é outro? Quem é outro que está escrito aí? Mas não está. Não tem ninguém escrito no pequeno expediente com a palavra no grande expediente, o vereador João Dantas. Aqui? Vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, eu ocupo o grande expediente na manhã de hoje para lembrar fatos da história, da cultura de Campina Grande, que faz com que Campina Grande e que fez com que e que faz com que Campina Grande se torne essa cidade tão respeitada, aplaudida, reconhecida nacional e até internacionalmente. E quando eu trato desse assunto com essas palavras, é para lembrar que Campina Grande é a casa, né, daqueles que formam um dos maiores grupos musicais do Brasil, que é o conhecido Os Três do Nordeste. Os Três do Nordeste é um longevo grupo artístico com 46 anos de atividades, né, que leva e que vem levando o nome de Campina Grande para todos os recantos do Brasil e para o exterior. É tanto que, recentemente, Campina Grande foi tomada de surpresa com a notícia da morte, do falecimento do conhecido parafuso, né, Carlos Albuquerque Melo, né, dos Três do Nordeste, fundador dos Três do Nordeste, e que faleceu, né, para nossa tristeza, né, quando iniciava uma turnê de 16 apresentações na Alemanha. A Alemanha, Olímpio Oliveira, o berço da música, sobretudo da música clássica, né?
mas os três do Nordeste estiveram na Alemanha, né, representando o Brasil, levando a nossa nordestinidade, levando a nossa música, levando as nossas tradições. E nessa turnê veio a falecer o amigo Carlos Albuquerque Melo, o conhecido Parafuso, né? Foram 16 apresentações que o grupo realizou na Alemanha, e Parafuso participou, Olímpio, apenas da primeira, né? Sentiu-se mal, um processo de angina muito alterado, foi hospitalizado, mas lá no leito se dirigiu a Luiz, ao seu filho, que é um grande músico também, disse: Luiz, eu peço que você continue a turnê. Eu estou hospitalizado, então vá lá e faça o meu papel, né? Então, as 15 outras apresentações, o grupo Os Três do Nordeste realizou em território germânico, né? E aí, num momento assim muito grave, porque enquanto o grupo estava se apresentando nos grandes palcos da Alemanha, né, o corpo inerte, né, do poeta da música, né, Parafuso, já estava lá em um necrotério, esperando pelos procedimentos científicos, né, para as medidas exigidas, né. Mas o fato é que Parafuso viajou para a Alemanha, né, e levando todo o vigor artístico, né, e retornou, né, em forma de cinzas, né, para o choro, né, e a comunhão de dor dos seus familiares. E hoje os seus restos mortais estão sendo velados lá na pirâmide do Parque do Povo, né? Lá na pirâmide do Parque do Povo. E Campina Grande deve, sim, reverenciar nesse momento de dor, de luto, né, dos seus familiares e da perda artística, aquele que representa muito para Campina Grande, para o Nordeste, para o Brasil, né, como expressão da arte e da cultura nordestina, né? E vejam só que ironia, Lafite. Vejam só que ironia. O grupo Os Três do Nordeste, ele é um dos mais longevos da história musical do Brasil do Nordeste. São 46 anos de existência, né? E Parafuso, o seu fundador, juntamente com Zé Pacheco, outro grande, que era um sanfoneiro brilhante, né? Um viajou para representar o Brasil na Alemanha, né, e voltou para nós em forma de cinzas após cremado, né? E o outro, Zé Pacheco, né, veja que rima irônica, né, morreu queimado, cremado e queimado, né? Zé Pacheco estava consertando o seu micro-ônibus aqui no antigo posto Bila, né? E estava consertando o tanque do seu carro, que transportava o grupo, e houve uma explosão no tanque de combustível, e ele sofreu queimaduras de terceiro grau e veio a falecer por força desse grave acidente. Então é uma ironia, né? Um cremado, outro queimado, né? Que não diferencia muito, né? Apenas o processo técnico, né? Por exemplo, os judeus são contra esse processo, né? A tradição judaica é o sepultamento, é o sepulcro. É tanto que Jesus de Nazaré, que era um judeu, né, ele foi colocado no Santo Sepulcro, né? De lá foi onde ele houve a ressuscitação. Já os alemães, os nórdicos, eles optam pela cremação. Os romanos optam pela cremação, né?
Mas houve essa coincidência, né? Esse grupo, os Três do Nordeste, né, sempre viveram momentos graves na sua história. Mas eu quero dizer aqui, porque eu tenho uma autorização da família, né, de que o grupo não se extinguirá com a morte, ou não acabou com a morte de Parafuso. Porque Luiz, o filho de Parafuso, que é um dos melhores músicos de Campina Grande, estava acompanhando o seu pai, foi quem o substituiu em 15 apresentações, e certamente o grupo, os Três do Nordeste, não sofrerá nenhum processo de descontinuidade. Isso para, de um lado, a nossa alegria, né? E, por outro lado, a nossa tristeza pela ausência, né, do querido Parafuso, ele que foi fundador do grupo Os Três do Nordeste. Daí, eu gostaria muito de convidar todos, em nome da família, né, de pedir, nesse momento, Excelência Presidente Orlandino, já o fiz em outra oportunidade, mas nesse instante, desta tribuna, eu requeiro de Vossa Excelência que seja realizado mais um momento, mais um minuto de silêncio em homenagem a Carlos Albuquerque Melo, o nosso saudoso Parafuso, que está sendo velado. As suas cinzas, as suas exérquias estão ocorrendo lá, sob o teto da pirâmide do Parque do Povo, onde não havia, Lafite, outro lugar mais adequado, mais apropriado para receber o presidente Pimentel, o queridíssimo amigo, saudoso Parafuso. Portanto, Excelência, um minuto de silêncio, mais uma vez em homenagem ao grande Parafuso dos Três do Nordeste. Decreto um minuto de silêncio a pedido do vereador João Dantas, do nosso amigo Parafuso. Todos de pé, por favor. Agradecer à equipe da TV Câmara, né, pela feliz iniciativa. Nós não sequer pedimos que essas imagens dos Três do Nordeste fossem projetadas, mas o talento e a competência desses que levam as nossas imagens, as imagens deste poder para o mundo, né, fez com que nós tivéssemos, né, essa oportunidade de assistir, de ver as imagens pela TV Câmara do grupo Os Três do Nordeste, ainda com a participação do grande Parafuso. E dizer que, para nossa tristeza, antes da viagem de Parafuso, para essa turnê na Europa, na Alemanha, nós aprovamos o projeto que lhe concedeu o título de cidadão campinense, né? E antes de sua viagem, eu fui chamado em sua residência, né, lá no bairro do Cinza, e ele desculpou-se, disse: João, você não vai ter o meu voto, nem o de Luiz, porque nós vamos estar fora do Brasil. Mas os meus familiares, Lisete, estão aí para lhe apoiar, e no retorno nós iremos comemorar a sua vitória, e a vitória será com a nossa participação. Então, nesse dia, eu quero receber o meu título de cidadão campinense, que foi de sua autoria, que foi de sua lavra. Então, senhor presidente, eu deixo essa tribuna
já convidando a todos os presentes que queiram homenagear postumamente o querido e saudoso amigo Carlos Alberto Melo Parafuso. Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Se desloquem para a pirâmide do Parque do Povo. O sepultamento será às 15 horas e até lá vários artistas nordestinos, né, a imprensa até nacional já está presente para fazer a cobertura desse ato, das exérquias, em homenagem ao grande Parafuso. Então, que toda esta casa, os funcionários, os assessores, a imprensa aqui presente, né, compareçam lá na pirâmide do Parque do Povo para prestar as suas últimas homenagens, né, ao grande Parafuso dos Três do Nordeste. Muito obrigado, Excelência. E saudar também Lena, a minha amiga que está ali, que chegou para uma conversa conosco, mas, infelizmente, chegou na hora do começo da sessão, e quando eu entro nesse aquário aqui, é difícil sair, mas aí nós vamos marcar uma outra oportunidade para que a gente possa conversar, e será sempre um prazer recebê-los aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra no grande expediente, o vereador Lula Cabral. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente Orlando Farias, pessoal da galeria, amigo Miguel Rodrigues, assessores, amigos Anderson Maia, Olímpio Oliveira, João Dantas, Lafite de La Fontaine, Alexandre do Sindicato, todos, enfim, que estão aqui no plenário. É com muita satisfação que ocupo a tribuna da casa, João Dantas, para fazer e me juntar à vossa ideia de fazermos o primeiro dia de vigília em relação à segurança hídrica da nossa cidade. Queria que nós definíssemos o dia, eu sugeriria na quinta-feira, na Praça da Bandeira, a gente começar uma vigília, Alexandre do Sindicato, para começar a chamar a atenção da nossa responsabilidade e dos atos que nós fizemos aqui durante toda a gestão, todo o ano, e que ninguém ainda deu ouvido. E vou convocar a todos para que nós façamos a partir das 4 horas da tarde, na Praça da Bandeira, João, vamos alugar um carro de som, vamos colocar na praça e vamos nos unir, fazer algumas faixas e mostrar que nós estamos observando os nossos gestores. Convidá-los para que eles venham à praça pública e mobilizarmos a cidade em relação ao grave momento que estamos passando sobre a crise hídrica da cidade. Essa discussão foi feita semana passada por Vossa Excelência aqui nessa tribuna e eu fiquei com aquilo na cabeça. Como eu passei ontem na rua, todo mundo dizia, e água, e água. Eu disse, rapaz, João ficou de convocar uma reunião para a gente definir o dia. Minha sugestão é que quinta-feira nós nos organizemos, todos nós, e às 4 horas da tarde fôssemos à Praça da Bandeira, armássemos uma barraca com carro de som e dissesse, nós, vereadores de Campina Grande, estamos cobrando das autoridades competentes uma ação para a grave crise hídrica de Campina Grande, que estamos no início do colapso. Nós estamos, vereador Orlandino, na beira do abismo. E, pelo que eu vejo, não existe nenhum plano B. A população que não pode comprar água mineral, a população que está em risco, de saúde, por causa das cianobactérias, das cianotoxinas
que são constatadas nos exames de qualidade da água. Vereador João Dantas, eu lhe dou a parte e já convoco Vossa Excelência para engrossar fileiras e fazer parte, todos nós. Aqui não vai ter dono da ação, não. A ação é de todos. Vamos falar todos em pé de igualdade. Eu agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência reafirma sempre os meus posicionamentos. Eu digo sempre aqui nesta casa de que quando uma matéria é apresentada no mezanino da Câmara, ela tem autoria. Mas a partir do momento em que ela é referendada pela maioria dos vereadores, ela passa a ser uma iniciativa do Poder Legislativo. Essa ideia nos veio há 4 meses ou 5 meses atrás, quando nós aprovamos um requerimento. O requerimento está aprovado aí na casa, já sugerindo essa vigília lá na Praça da Bandeira, e isso inspirado, Lula, nas lutas das diretas, já nas lutas contra o regime militar, que nós realizávamos as famosas vigílias lá na Praça da Bandeira, e Miguel lembra muito disso, e Vossa Excelência também. E depois é que essa matéria já foi publicada em vários portais. Está aqui: vereador sugere protesto em João Pessoa para a solução da crise hídrica em Campina Grande, que já é também outra ação. A primeira ação nossa será da Câmara na Praça da Bandeira com essa vigília. Depois vamos a João Pessoa. Depois vamos a João Pessoa. Cada vereador consegue um ônibus, convoca suas lideranças e vamos em peso para a capital. Protestar, porque a situação é grave. E a nossa situação, Lula, eu vou encerrar em cumprimento ao regimento, porque poderá haver um milagre, e por esse milagre nós estamos esperando, avocando a Jesus de Nazaré, a Deus Todo-Poderoso, que chova em janeiro, em fevereiro, e que a recarga aconteça. Acontecendo isso, um minutinho, Excelência, só. Alguém vai dizer, mais 2 minutos. Alguém irá dizer, Orlandino, alguém irá dizer, olha, os vereadores de Campina Grande fizeram terrorismo, os vereadores de Campina Grande pregaram o caos, os vereadores de Campina Grande falavam que Campina Grande ia se acabar, mas isso são 2 aspectos, são 2 lados. O caos está às vistas, o milagre poderá acontecer, e isso que nós iremos realizar, Lula, ficará marcado indelevelmente na história do povo de Campina Grande. Eu queria aproveitar e agradeço a Vossa Excelência a opinião de Miguel Rodrigues, de Napoleão de Maracajá, de Olímpio Oliveira, de Lafite, que estão no plenário, e que eu queria que ele se pronunciasse, se apoia essa ideia da vigília e dessa concentração. Começando pelo vereador Miguel Rodrigues. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e dizer que esta casa, João Dantas, todos nós, vereadores, temos a obrigação de, neste momento difícil que Campina Grande está passando, de assumirmos esse compromisso com Vossa Excelência, com o vereador João Dantas, de irmos à praça, irmos às ruas, irmos ao palácio, dar apoio a essa propositura de Vossa Excelência. Muito obrigado. Queria ouvir o vereador Napoleão Maracajá em relação a essa ação. Se eu posso contar com Vossa Excelência. Presidente, queria que o senhor abrisse o tempo, já que o debate é de convocação e de unidade, para nós levantarmos, que o senhor abrisse o tempo novamente, para que todos, ainda só temos mais 3 vereadores, o vereador Marinaldo Cardoso, o vereador Olímpio e o vereador Lafite, para se pronunciar, que o senhor desse pelo menos 2 minutos a cada um. Está feito o seu pedido. Vereador Napoleão Maracajá está com a palavra. Vereador Lula Cabral, eu já tinha dito a Vossa Excelência que participo de todo o movimento. A minha militância é de participar dos movimentos. Muito embora eu tenha dito e repito, a minha primeira audiência pública que fiz aqui na condição de vereador foi justamente para discutir abastecimento. Acho que Vossa Excelência lembra disso. À época nós chamamos 19 prefeitos, cujos municípios são abastecidos pelo Açude Deputado Pessoa,
vieram apenas 4, foi 5, não lembro bem. Naquela época, trouxemos o Ministério Público, as universidades, CAGEP, etc. e tal, e todos os organismos que têm responsabilidade direta ou indiretamente com o abastecimento. Se naquela época fosse tomado, Lula, as medidas que foram apontadas tivessem sido tomadas aqui, hoje a gente tem água para mais um ano, né? É lógico que a irresponsabilidade dos prefeitos e todas as autoridades que têm responsabilidade direta ou indireta com o abastecimento, né, não invalida a sua ação. Obviamente, é preciso gritar. E eu tenho dito também que a classe política do Nordeste, especialmente desses 3 estados, ela tem sido covarde, fraca. Ela nunca foi capaz de se unir para que apressasse essa água de São Francisco. Também é importante pontuar que desde 1928, que Campina Grande não tem autonomia hídrica. Nós nos abastecemos do açude Bodocongó, depois açude Velho, depois açude Novo. A água acabou, fomos buscar água no açude João Suassuna, em Puxinanã, a água também tornou-se suficiente. Fomos buscar água no açude Vaca Brava, em Areia, também a água tornou-se suficiente. E, paradoxalmente, fomos buscar água da região que menos chove no Brasil, estando nós na região de clima semiúmido, o que é paradoxal, né? E agora também a água do açude Epitácio Pessoa se tornou-se insuficiente, não apenas porque ele está seco, porque a realidade que ele foi construída foi em 1950, Campina Grande tinha menos da metade da população. E agora a única solução viável é, de fato, apressar a transposição de água do São Francisco e o uso racional. Mas, assim, a gente apoia... O vereador Napoleão, eu agradeço o apoio, espero a vossa participação e passaria a palavra ao vereador Lafite Lafontaine. Parabenizá-lo pela iniciativa, Lula Cabral. E, claro, que nós não poderíamos estar de fora desta ação, até porque nós também demos a nossa contribuição como parlamentar, através de campanhas de uso racional da água, nesse tema levado às escolas do município, através de palestras para as SABs, para as associações de amigos de bairro, clubes de mães, onde nós tivemos essa participação. E fica aqui o nosso total apoio. Tudo que for relacionado à crise hídrica, claro que esta casa, como um todo, estará dando apoio a esta e outras iniciativas. Pode contar conosco e com toda a nossa militância. Muito obrigado, vereador Lafite Lafontaine. Vereador Marinaldo Cardoso. Bom dia a todos os vereadores presentes, ao público que ocupa as dependências da Casa de Félix Araújo, à imprensa em geral, e em particular o vereador Lula Cabral, que mais uma vez demonstra a sua preocupação, se acostando a todos, da questão hídrica de nossa cidade, tema esse que desde 2013, quando assumimos aqui, vereador Lula Cabral, nos nossos primeiros dias de mandatos, foi sempre em busca de reivindicar melhorias justamente no abastecimento de água, e Vossa Excelência foi uma das pessoas que mais foi enfático, não desmerecendo a todos tiveram a sua contribuição, mas Vossa Excelência, por entender do assunto, por às vezes nos dar embasamentos para que nós pudéssemos tanto debatermos aqui, tanto nas nossas participações em congressos e seminários por aí afora, Brasil afora. E eu não poderia aqui deixar registrado mais uma vez, que quando estivemos em Brasília, na Conferência Nacional das Cidades, onde lá se discutia questão de infraestrutura, mobilidade urbana, habitações, e eu, de pronto, ia à tribuna daquela conferência e dizia, como é que se defende tudo isso, mas nós não estamos defendendo a questão primordial, que é a questão de água. Liguei de Brasília para Vossa Excelência, expliquei o que estava acontecendo em Brasília, e Vossa Excelência, habilidoso, com sua equipe técnica de assessores, nos enviou para Brasília um documento, o qual nos respaldou, para que nós pudéssemos chegarmos junto à ANA e elaborarmos um documento. Esse documento
ter sido entregue à mão da presidente na época, ter sido entregue. Aí, agora, quero agradecer ao presidente Orlandino pela oportunidade que nos deu para fazer essa convocação e dizer aos colegas que a gente pode se reunir após a sessão para nos unirmos, para estabelecer os horários e quais são as ações. É uma oportunidade que o vereador Marinaldo vai ter de falar lá na Praça da Bandeira, do vereador Olímpio Oliveira, que tem vários projetos nesse sentido, vereador Napoleão Maracajá, o vereador Vaninho Aragão, o vereador Miguel Rodrigues, todos vão ter a oportunidade, vereador Antônio Pimentel, vereador João Dantas, vereador Nelson, todos vão ter a oportunidade de ir lá, publicamente, mostrar o trabalho que fez durante todo esse tempo. Não vai ser uma reunião de fulano de tal, vai ser uma reunião da Câmara Municipal, coordenada pela Comissão de Recursos da Câmara. Quero agradecer a todos e dizer ao presidente que muito obrigado pela sua paciência. Jaime, saber se tem quórum na casa para continuar a sessão. Tem 8 vereadores dentro do plenário. Quórum é 18. 3, 6, 8. Tem 10, mas com 10 não pode. 9 com um galego de leite. E aqui, né? Com ele aqui. Tem que ter 12. Tem que ter 2, não tem? Então vamos encerrar, né? Você encerrou o grande expediente já? Hein? Encerrou o grande? Já. Encerrando o grande expediente, não tendo quórum para a leitura do expediente, e decreto encerrado a sessão, convidando os amigos para amanhã, às 9 horas da manhã, a nossa sessão.